Boa tarde, meu nome é Beatriz. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as noções preliminares do direito. As noções preliminares do direito referem-se ao entendimento básico do direito. É um conjunto de regras que garante a convivência social dos indivíduos, né? Ou seja, de nós cidadãos, né? Ela garante ali a paz na sociedade. O direito ele é visto como uma ordem que regula as relações sociais, seja ela filosófica, sociológica ou jurídica, tá bom? Eu vou falar agora 4 tópicos que eu vou abordar, né, sobre... Então, o nosso grupo decidiu abordar 4 tópicos importantes, né, que são elementos constitutivos previstos na Constituição. Então, o nosso grupo decidiu trazer alguns subtemas, né? E algum desses subtemas é a soberania. A soberania aborda o poder supremo. O poder supremo é uma autoridade máxima e absoluta em um determinado contexto, seja ele na religião, na política ou em alguma ordem do Estado. O segundo subtema é a finalidade. O Estado tem como objetivo assegurar o bem-estar, a justiça e a ordem para todos os cidadãos. E também traduzir a função pública, né, que é desempenhado por um agente público para atender, né, e desempenhar essa função para toda a sociedade. O terceiro subtema é sobre o povo, né, que são pessoas que têm ali um vínculo jurídico, né, com a nacionalidade, né, pessoas, empregados, públicos, né, pessoas que têm ali diretamente, trabalham diretamente com o poder público. O quarto subtópico é sobre território, né, onde o Estado exerce seu poder na base física e geográfica. Inclui solo, subsolo, mares interiores, espaços aéreos. Então, sem esses 4 elementos que eu citei aí acima, né, esses subtópicos, não existe um Estado constituído, né, de direito. Não há um Estado. Se o Estado não pode exercer a sua soberania, né, tanto em funções públicas, como eu citei aqui, tanto em um poder supremo, não existe um Estado constituído. O tema de agora é forma de governo, sistema de governo e forma de Estado. O subtema agora é formas de governo, O tema agora é formas de poder. O subtema agora é formas de governo, O tema agora é formas de governo. Refere-se a governados e a governantes, é a origem do poder. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é a república, são mandatos temporários e eletivos, né, que ficam a critério dos governantes. A segunda é a monarquia, chefia do Estado hereditária, que é rei ou rainha e assim sucessivamente. O nosso país, o Brasil, ele é uma república porque nós como cidadãos vamos lá, votamos no governante que a gente acha melhor ali para governar o nosso país, nossos estados e municípios, tá bom? Segundo subtema é sobre o sistema de governo, que é a relação entre poder executivo e poderes executivo e legislativo. Também vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é presidencialismo. O presidencialismo é quando o presidente ele acumula, né, as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O segundo exemplo que eu vou dar agora é o parlamentarismo, tá bom? É o chefe do Estado. O parlamentarismo é um presidente simbólico. Ele é diferente do chefe de governo, é um primeiro-ministro. O nosso país, o Brasil, ele adota o termo, né, de presidencialismo. O nosso país, o Brasil, ele adotou o sistema de presidencialismo. O nosso terceiro e último subtópico é sobre formas de Estado. Forma de Estado é a distribuição do poder político e administrativo dentro do nosso território. Eu vou citar aqui 2 exemplos também. Vou citar aqui alguns países como referência para todo mundo poder entender melhor. O primeiro
é o Estado unitário, que é o poder central único. Vou dar um exemplo de país como a França. O segundo é a federação, é a união de entes autônomos, como o Brasil e os Estados Unidos. O terceiro, que é o Estado regional, é a região que tem mais autonomia, como a Itália. O quarto e último é o Estado autonômico, que é a descentralização com estatutos próprios, ou seja, a Espanha. O nosso país, o Brasil, é uma federação, como eu havia citado em alguns dos exemplos acima. Boa tarde. Eu vou falar sobre formas de Estado. A forma de Estado refere-se à maneira como o poder político e administrativo se distribui dentro de um país, determinando quem detém a autoridade e como as decisões são tomadas. Os principais modelos são o Estado unitário, o Estado federal e os modelos intermediários, como o Estado regional e o Estado autônomo. No Estado unitário tem predominância de um governo central com plena autoridade sobre o território e a população. Qualquer órgão administrativo local exerce apenas funções delegadas e sem autonomia política. Desvantagens: maior uniformidade na aplicação das políticas públicas e legislações, menor complexidade administrativa e menor risco de conflitos federativos. As desvantagens são: pode gerar distanciamento entre o governo central e a realidade locais adversas, poder excessivamente concentrado com menor participação local. Os exemplos são França, Chile e Uruguai. Estado federal, estrutura composta por diversos entes federados, estados, províncias e municípios, que possui autonomia político-constitucional, definida e protegida por uma Constituição. Dimensões dessa autonomia legislativa, que cada ente pode criar uma atmosfera de competência administrativa, que tem sua própria estrutura governamental e executiva, orçamentária, podem dispor de receitas próprias e compostas estaduais e municipais e estaduais. Em outros casos, instâncias regionais podem existir. Vantagem maior. As vantagens são maior proximidade das políticas ao contexto local, permite a experimentação e inovação de outras regiões, protege minorias regionais por meio da descentralização. As desvantagens são: pode gerar desigualdades ou disparidades regionais. E a harmonização de políticas podem ser dificultadas. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre a federação. A federação é uma organização de Estado baseada na descentralização política e administrativa, em que o poder é repartido entre a União e os entes federativos autônomos, como os estados e os municípios, todos regidos por uma Constituição que delimita as competências e assegura garantias mútuas. As principais tipologias de federalismo são o federalismo dual, que se caracteriza pela separação rígida de competências entre os entes; o federalismo cooperativo, no qual a colaboração entre os níveis de governo; e o federalismo assimétrico, quando existe diferença de autonomia entre os entes federativos. Quanto à sua origem, o federalismo pode surgir por agregação, quando os estados independentes se unem para formar uma federação, como os Estados Unidos, ou por degradação, quando um Estado unitário descentraliza o poder e cria um ente autônomo, como o Brasil. O federalismo, assim, busca conciliar unidade e diversidade, promovendo maior equilíbrio político, autonomia regional e eficiência administrativa. A organização do Estado é um tema central no estudo do direito constitucional, especialmente em países que adotam a forma federativa. O federalismo
surge como uma solução política para diferentes regiões ou povos de governo comum, mantendo certa autonomia local, e este trabalho tem como objetivo apresentar os principais conceitos relacionados à federação, discutir as diferentes tipologias de federalismo e abordar formas pelas quais uma federação pode se constituir, seja por agregação ou degradação. A abordagem visa oferecer uma compreensão clara organizada sobre uma Constituição comum que estabelece competências específicas para cada nível de governo, ao contrário do Estado unitário, onde a concentração do poder político. Na federação, a repartição de competências e autonomias recíproca. A federação visa manter a unidade nacional sem comprometer as peculiaridades regionais. O Estado Federal é composto por 3 diferentes entes federados. São os estados... Não, é isso mesmo. Porra! O Estado Federal é uma estrutura composta por 3 diferentes entes federados. São os estados, os municípios e as províncias. O Estado Federal tem uma estrutura composta por 3 diferentes entes federados, que são os estados, os municípios e as províncias. E eles possuem autonomia político-constitucional. Possuem autonomia federativa, que pode criar suas leis dentro de uma própria esfera. A autonomia administrativa, que tem sua própria estrutura, governamental e executiva. A orçamentária pode se dispor de receitas próprias, como o imposto, pagamento e coisas municipais. Já a judicial são instâncias regionais que podem existir. Vantagens: tem maior proximidade, com o poder político, permite a experimentação de inovação em diferentes estados, protege minorias regionais, essas coisas. A sua desigualdade é que ele pode gerar uma desigualdade entre as diferentes regiões que estão envolvidas no caso, e a harmonização entre as políticas são mais dificultadas. O Estado regional. As regiões têm autonomia administrativa, em alguns casos têm legislativas também, mas ainda permanece com o poder central. A centralização ocorre de cima para baixo, ou seja, o governo central que delega todos os poderes que estarão envolvidos no caso, ou no Estado. Uma estratégia muito eficiente para romper os diferentes territórios, e um exemplo deles é a Itália. Já o Estado autônomo, ele possui as competências políticas e legislativas significativas. A autonomia pode surgir de cima para baixo, ou seja, movimento regional. Ela também se caracteriza pela simetria com diferentes níveis de autonomia. Um exemplo é a Espanha.